obrigada porque o Senhor é um Deus tão misericordioso e bondoso, Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas por nós e por isso o nosso coração se alegra. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, Senhor, da nossa miséria, da nossa condição, Senhor. Transforma-nos, ó Pai. Senhor, forma o Teu Filho amado em nós. O Senhor tem o desejo de fazer isso conosco, Senhor. Nós necessitamos ser trabalhados por Ti, Senhor. Nós não queremos, ó Pai, ter coração soberbos, ó Pai, porque o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. É verdade. Ah, Senhor, faz de nós servos humildes, ó Pai, em nome de Jesus, e obedientes à Tua palavra, Senhor. Nós queremos Te obedecer, Senhor. Nós queremos ser como a corça que suspira pelas águas. Nós queremos ter essa alma que suspira por Ti, que tem sede de Ti, Senhor. Nós Te desejamos, nós Te almejamos, ó Pai. Nós queremos o Senhor amado da nossa alma. Nós queremos ser aqueles que apressam a Tua vinda, Senhor. Então tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, nos socorre, Senhor. Nós necessitamos da Tua ajuda, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas condições. Nós somos uma miséria mesmo, Senhor. Mas, por misericórdia, Senhor, continua trabalhando em nós. Quebrando o nosso coração. Quebranta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já desde a semana passada, que eu estava assim no meu coração, de hoje nós estudarmos sobre o assunto do terceiro dia, né? Naquela série que a gente vem fazendo, nós estudamos sobre o segundo dia e ainda não entramos, né, no terceiro dia. E eu gostaria de fazer isso hoje com os irmãos. Então, aproveitei esses dias que eu tive um pouco mais de tempo e procurei assim gastar algum tempo meditando e estudando a palavra sobre esse assunto. E o Senhor, Ele é tão misericordioso e fiel, né, que Ele me envolveu em algumas realidades diferentes estudando esse assunto. E é claro que com certeza a gente não vai ter nenhuma condição hoje de poder se aprofundar e transmitir para os irmãos tudo aquilo que o Senhor nos mostrou nesse assunto do terceiro dia. Mas, assim, o mais incrível de tudo isso, sabe, com respeito a esse assunto, é que hoje, particularmente, foi um dia demasiadamente corrido para mim. Foi um dia assim, onde eu tive N encargos de socorro, ajuda, visita. Foi, sabe aquele dia assim que você nem vê passar? Quando você dá uma olhada no relógio, já chegou a hora de vir? Hoje foi assim. E por misericórdia, né, o Senhor me deu um irmão, que a gente passou um tempo ali na palavra, e justamente tratando de assuntos correlacionados com o que a gente estava desejoso de compartilhar com os irmãos. Posso dizer assim que boa parte daquele estudo que nós vamos fazer sobre o terceiro dia, eu passei por mão. E foi muito bom, porque de certa forma, aquilo que a gente precisava fazer, de recapitular, de lembrar, de citar, tudo aconteceu. Mas ali, conversando por mão, logo que terminou a conversa, que eu peguei o carro e saí correndo, que eu tinha uma outra coisa para fazer, o Senhor me fez lembrar, talvez posso dizer assim, o Senhor me fez lembrar daquilo que seria o encargo de hoje. Mas o Senhor me fez lembrar de algo com respeito ao terceiro dia, que eu estava simplesmente deixando de lado. Então eu não tive nem tempo de ir lá na Bíblia, catar todos os versículos, montar, sabe? Mas eu fiquei assim muito impressionado, falei assim, hoje eu vou compartilhar sobre aquela parte mais relacionada com o terceiro dia da criação. Eu vou deixar para no último dia tratar do assunto que o Senhor me mostrou hoje, porque eu teria que voltar lá, recapitular, ler os textos, meditar, né? Mas eu tenho entendido, eu estou aqui com os irmãos, eu tenho entendido que eu devo hoje fazer isso com os irmãos, pelo menos
colocar algumas daquelas verdades que o Senhor me mostrou hoje com respeito ao terceiro dia. Então, eu sei que a gente vai ter bastante pouco tempo e eu também vou procurar fazer isso como uma introdução de uma maneira bastante resumida. Mas vamos fazer isso? Vamos orar para que o Senhor nos ajude. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos a Tua palavra. Ela é poderosa para salvar as nossas almas. E precisamos da Tua ajuda, Senhor. Tanto para falar quanto para ouvir. Então nos socorre, Senhor. Limpa os ares para que nós tenhamos condição, Pai, não apenas de ouvir, mas que a gente possa ir além, a gente possa obedecer a Tua palavra. Que a Tua palavra possa ser cravada nos nossos corações. E junto com a palavra, Senhor, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação, para que a gente não fique debatendo com a palavra, mas que ela sente no nosso coração e produza seus devidos frutos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer assim, irmãos. Vamos começar lendo Gênesis capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 13. Diz assim a palavra: E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Junto com esses dois textos, eu quero pedir para você, não agora, mas lá em casa, quando você chegar lá em casa. Então, se você tiver uma caneta, anota. Se não tiver, presta atenção por irmão que está com a caneta na mão, para depois você pedir para ele. Salmo 104. Salmo 104 é a tarefa de Deus que vocês vão estudar e vocês vão colocar junto com esses dois versículos aqui. Versículos 9 e 10. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja espécie está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E foi tarde de manhã, o dia terceiro. Então, junto com o versículo 11 e 12, vocês vão anotar aí. João 15. João 15. Então, vocês vão estudar, tá? Gênesis 1, versos 9 e 10, junto com o Salmo 104. E na próxima reunião, vocês vão compartilhar o que foi que vocês viram lá, que pode ser colocado junto aqui, certo? E o versículo 11 e 12, vocês vão estudar junto com João 15. E na próxima reunião, vocês vão compartilhar aquilo que foi que vocês viram lá em João 15, que pode ser colocado aqui junto com esses dois versículos. E agora nós vamos para a parte mais importante do estudo, tá? Versículo 13 diz assim: foi tarde e amanhã, o dia terceiro. Então agora nós vamos ler alguns textos. O primeiro deles está em Gênesis capítulo 22, olha, anotem aí, porque vocês vão ter que estudar. Gênesis capítulo 22, não, Gênesis 1:13 é o versículo que fala do terceiro dia, tá? Tarde, manhã, o terceiro dia. Então, junto com esse texto, tá, do terceiro dia, vocês vão estudar Gênesis 22. Gênesis 22. Todo o capítulo 22. E vocês vão colocar junto com Gênesis 13. Mas não vai ser só Gênesis 22 não, tá? Nós vamos ter outros textos.
Mas eu quero mostrar para vocês aqui um versículo em especial. Gênesis 22, versículo 4. Está escrito o que aí? E ao terceiro dia. Então eu já dei a chave para vocês aqui, né, do assunto de Gênesis 22. Né? Gênesis 22, então nós vamos pegar também Êxodo, capítulo 4. Perdão, irmãos. Êxodo capítulo 4, não. Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo... Perdão, irmãos. Nós vamos estudar o capítulo 5, 6, 7, 8 e 9. E vocês vão fazer uma coisa aqui. Vocês vão procurar alguma coisa semelhante a esse versículo aqui, olha. Olha só, esse versículo está no capítulo 5, versículo 3. Mas vocês vão procurar alguma coisa semelhante a isso, tá? Nesses outros capítulos que eu falei para vocês. Está assim o texto. Êxodo capítulo 5, versículo 3. E eles disseram assim, eles foram falar com Faraó, tá? E eles disseram assim a Faraó: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos ir agora uma jornada de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Então vocês vão procurar aqui, aonde mais você vai encontrar essa palavra, a jornada de 3 dias. Bom, oi? Perdão, eu acabei me confundindo na parte 2 do 5, para pegar algo semelhante ao qual versículo? Versículo 3. Essa palavra, um caminho de uma jornada de 3 dias. Mas é para procurar onde? Gênesis? Em Êxodo. Êxodo, do 5 ao 9. Vocês vão encontrar. Bom, ainda temos mais um outro ponto para a tarefa, que está no livro de Josué, capítulo 3. Josué capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. Mas eu vou ler aqui só um versículo para vocês verem qual é o assunto do trem aqui, onde vocês vão estar estudando, tá? Então aqui no versículo 2 está escrito assim, ó. E sucedeu que ao fim de 3 dias, aconteceu que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Continue, tá? Leia em todo o capítulo 3. Também quero que vocês coloquem juntos. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, do verso 38 até o verso 41. E eu vou ler aqui só o versículo 40, para vocês entenderem qual é o assunto. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Muito bem. Último texto está em Oséias. Começa no capítulo 5, mas termina no capítulo 6. Então é um texto pequeno, não é tão grande, mas a divisão de Oséias, ela está assim. Então, Oséias 5:15 até Oséias 6:3. Esse eu vou fazer a leitura, e aí eu já vou fazer a exposição daquilo que o Senhor colocou no meu coração de compartilhar com vocês essa noite. E eu tenho certeza que se os irmãos fizerem a lição de casa, essa mensagem vai ecoar no coração dos irmãos por toda a semana. E se o Senhor permitir, na próxima terça-feira haverá muitos cestos cheios. E nós vamos nos deliciar com aqueles frutos do Espírito que o Senhor vai repartir com toda a Assembleia. Amém? Então aqui diz assim, presta bastante atenção nessas palavras
do profeta Oséias, que na verdade são as próprias palavras de Deus. É Deus dizendo pela boca do profeta. Então, aqui no 15, ele começa dizendo assim, ó: irei e voltarei para o meu lugar. Nessa frase, tá, está resumido a encarnação, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor. Ou seja, tudo que Deus precisava fazer para que nós pudéssemos ser resgatados foi resumido aqui em uma frase. Nós temos mania de aumentar as coisas, né? Nós pegamos um versículo e escrevemos um livro. O Senhor consegue pegar todo o Evangelho e resumir numa frase. Então ele diz assim, ó: eu vou aí, eu vou e vou voltar. Eu vou ir e vou voltar. Vocês não vão ter desculpa, porque eu vou aí, eu vou viver, vou morrer, vou ressuscitar e vou voltar para o meu lugar. É isso que está escrito aqui. Então Deus está dizendo assim, ó: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Ó, que coisa! Que coisa! Sabe por quê, irmãos? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Deus criou o homem, Deus fez o homem para habitar nele. Deus fez o homem para habitar nele. E quando o pecado entrou no homem, tá? Aquele texto de Gênesis que diz assim, ó: agora o homem é como um de nós, não está correto. Aquele texto lá deveria ter traduzido assim, ó: agora o homem está por conta própria. Era assim que tinha que estar traduzido. Agora o homem está por conta própria, vivendo individualmente para si mesmo, fadado e condenado a essa solidão eterna por causa do pecado. Nós fomos feitos para quê? Para ser habitação. Esses dias, fazendo uma caminhada, o Senhor me deu um corinho que logo eu quero compartilhar com vocês, sabe? E nesse corinho, sabe, uma das frases diz assim, ó: pois nosso coração é a sua habitação, envia sobre nós a tua unção. Isso, foi para isso que nós fomos feitos. Nós fomos feitos para ser habitação de Deus no Espírito. Então, para que isso se torne realidade, ou seja, para que Deus, o nosso Criador, tenha aqui um lugar de habitação, tem que acontecer uma crise antes. E pensa numa crise difícil. As pessoas estão morrendo sozinhas. As pessoas estão ficando isoladas. As pessoas estão em desespero consigo mesmas. Mas elas não aceitam pedir perdão. Elas preferem morrer sozinha do que dizer assim, ó: o culpado da minha miséria sou eu. O culpado da minha tragédia sou eu. O culpado do meu isolamento é que eu tenho uma boca muito grande e que eu não sei me humilhar. O culpado de todas as minhas consequências de pecado e de dor, de sofrimento, sou eu mesmo. Nós temos essa dificuldade. Agora está aí uma coisa, que o Senhor não vai se movimentar. Ele não vai se movimentar. Na verdade, ele já se movimentou. Ele já fez tudo, irmãos. Ele só está esperando você falar assim, ó: presente, tô eu aqui, ó. Sou eu aqui. Sabe, tem uma história que eu gosto muito de um irmão que já partiu. Um irmão precioso, que o Senhor concedeu para ele. Podemos dizer assim, que aqui no Paraná, esse foi o primeiro irmão que viu isso. Sabe, esse assunto que nós vamos tratar hoje aqui. Ele foi o primeiro que viu. E ele começou a pregar isso para todos os lados, sabe? E naquela época a igreja fazia campanha de verdade. Que hoje a igreja não faz mais campanha de verdade. As campanhas hoje é visando encher a igreja, arrecadar dinheiro e enganar o povo. Então as campanhas hoje é um lixo. Mas naquela época não. Naquela época as campanhas eram chamadas campanha evangelística. Não tinha esse negócio de 7 dias não. Porque não precisava, era só 4. Era um dia para falar de arrependimento. Era um dia para falar de conversão. Era um dia para falar de novo nascimento. E era um dia para celebrar com os salvos a glória de pertencer a Jesus. Isso era campanha. Então, os irmãos saíam pela rua convidando os pecadores para ir no culto. E os pecadores iam no culto. Chegavam lá e eles ouviam que eles tinham que se reconhecer culpado. Não era, ó, nós fazer 7 dias de campanha aqui, todos os seus problemas vão ser acabados. Não era isso que eles ouviam.
que eles ouviram era o seguinte: ó, você é um cachaceiro, prostituto, vagabundo, sem vergonha, que está indo para o inferno. E se você não se arrepender, nunca mais você vai ouvir isso aqui. Aí, essa era a primeira mensagem. Aí a segunda era sobre conversão, né? A terceira era sobre o novo nascimento. E aí o povo cria no Senhor, se arrependia. Então esse irmão, ele foi fazer uma campanha dessa numa igreja batista. Perdoa, tá, os batistas, de eu falar isso. Os irmãos, ele foi fazer numa igreja batista aqui do Paraná. E a igreja presbiteriana tem uns presbíteros que acabam virando os donos da igreja, né? Nas assembleias, os pastor. Mas nas batistas, não é. Tem um cara lá maior que o pastor. Ele é chamado de moderador. Pelo menos era, né? Hoje eu não sei como que é. Mas o moderador, normalmente, era quem ditava as regras, era quem contratava o pastor. Normalmente a família do moderador mandava na igreja. E esse irmão foi convidado para ir lá fazer uma campanha evangelística, né? E o pessoal chamou os pecadores lá para reunião. E o irmão pregou sobre arrependimento. Pregou cheio do Espírito Santo, com toda a alegria do coração dele. Ele pregou mesmo que arrependimento era uma mudança de mente. E que estava tudo pronto. Mas que se o pecador não reconhecesse a culpa dele e não se arrependesse, ele não podia ser salvo, ele não podia ser nascido de novo. Ele podia até ser religioso, batista, podia ser até moderador, mas não podia experimentar a vida que nasce da morte. Tá, o irmão terminou a pregação, né? E aí, o moderador estava sentado lá naquele lugar que ele sempre sentava, seu chapéuzão na mão, se levantou, primeiro que todo mundo, e foi, caminhou no meio daquele corredor, e chegou lá do lado do púlpito tinha uma coluna, ele abraçou aquela coluna, se ajoelhou, todo mundo ficou assim, ó, arregalado, ninguém se mexeu, porque sabia que estava ali o dono da igreja. Então ele chegou lá, ajoelhou do lado daquela coluna, tirou o chapéu, e ele começou a orar. E ele batia com a cabeça naquela coluna que chegava a tremer o prédio. E ele falava assim: confessa, seu desgraçado, confessa, seu sem vergonha, quem você é, se arrepende, seu coração de pedra, para onde você está me levando? E batia com a cabeça ali, batia com a cabeça ali, batia com a cabeça ali, sabe? E nisso, sabe, a família foi lá para frente fazer a mesma coisa. E nisso os músicos foram lá para frente fazer a mesma coisa. E nisso, sabe, o pastor se ajoelhou lá no canto, começou a chorar. E até aqueles visitantes que estavam ali não resistiram. E foram tudo lá, aos pés do Senhor, reconhecer que eles também eram culpados. Oh, irmãos, só o Espírito Santo pode fazer isso. E não tem nada que nós precisamos mais do que isso hoje. Sabe, sem religiosidade, mas a gente ir diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu sou culpado, eu também tenho culpa, Senhor. Sabe, se a gente tem uma igreja fria, eu também tenho culpa. Se a gente tem uma igreja orgulhosa, eu também tenho culpa. Se a gente tem uma igreja que tem dificuldade de ajudar um irmão que está para acabar o gás dele, a gente não tem recurso para fazer uma compra e pagar o gás do irmão, eu também sou culpado. Se a gente tem na igreja irmãos com problema de relacionamento, eu também tenho culpa, porque eu também espalho a fofoca. Sabe, irmãos, é tão simples, né? Mas tão difícil para nós ter essa condição de se reconhecer culpado. E é isso que o texto fala, sabe? Irei e tornarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Aqui o Senhor fala assim, ó: estando eles angustiados, cedo me buscarão. Esse é o versículo 16. Aí nós entramos no capítulo 6, versículo 1. É a continuação, irmãos. Agora já não é mais o Senhor, tá? Agora são aqueles arrependidos, né, que ganharam luz, que estão dizendo assim, ó: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele nos feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará vida. E ao 3º dia, nos ressuscitará
e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Não é lindo o texto, irmãos? Não é lindo o texto? Então, irmãos, quando nós estudarmos esses textos, nós vamos encontrar uma explicação muito boa para o significado desse terceiro dia. Então, nós podemos assim dizer, tá, que o terceiro dia significa ressurreição. Nós podemos dizer que somente depois do terceiro dia é que vai ter frutificação. Nós podemos dizer assim que a vida que nasce da morte, ela está aí nos apresentada em todos esses textos que falam do terceiro dia. Então o povo do Egito precisou de 3 dias para deixar o Egito e ir para a presença de Deus. Não era isso? 3 dias? Então, irmãos, quando nós estudamos o primeiro dia da criação, ele está muito relacionado com a revelação. E nós podemos dizer que a vida cristã, ela só pode existir se houver aquele haja luz. E nós podemos resumir a vida cristã no quê? E houve separação entre luz e trevas. Então aquele primeiro dia da criação precisa se tornar realidade na nossa vida. Nós precisamos ver a luz. E nós precisamos que a luz de Deus trabalhe dentro de nós para que haja separação entre luz e trevas. E o que é isso? Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Sabe, lá no finalzinho da Bíblia, em 1 João, João vai dizer assim, ó, Deus é luz e não há nele trevas alguma. E se nós dissemos que estamos na luz e não temos comunhão com nossos irmãos, nós permanecemos nas trevas. Então, irmãos, essa questão do primeiro dia, ela vai percorrer toda a nossa carreira. Nós vamos precisar que a luz ilumine as nossas trevas e que o Senhor faça dissipar tudo que é trevas em nós. Porque nós, quando nós chegarmos ao meio-dia da nossa carreira cristã, nós vamos embora daqui. Tá? Porque a vida cristã não envelhece. Meio-dia, hora da partida. A hora que a luz estiver mais top, a gente vai embora. Graças a Deus. Então a gente precisa disso. Né? O segundo dia da criação, nós vimos lá a separação entre as águas da terra e as águas do céu. E nós já falamos sobre isso, né? As águas da terra representam a vida natural. Ou tudo aquilo que nós chamamos de vida natural, né? Então, de quantas fontes de água da terra nós bebemos? Então, né, nós bebemos de tantas fontes, né? A gente precisa de 6 copinhos de H2O ali, para manter nosso corpo vivo. Mas tem irmão que ainda precisa de uma novelinha para manter as esperanças, as emoções vivas. Né? Tem irmão que, se não tiver o futebol, né? Graças a Deus que a seleção está indo de pau a pique, né? Mas isso faz um buraco no coração do brasileiro, não é verdade? Que ele precisa beber daquela aguinha, ele quer ver aquela Copa do Mundo sendo levantada, que ele quer saciar a sede da alma dele com aquele troféu, né? E quantas outras fontes naturais nós temos. E a gente que já bebeu de todas elas, a gente sabe de uma coisa. A gente é como aquela mulher samaritana. Quanto mais a gente tira a água desses poços, mais fundo eles ficam. E a nossa sede nunca pode ser saciada. Os noveleiros que o diga, os torcedores de futebol que nem eu que o diga, os que gostam de juntar dinheiro que diga, né? Os namoradores que diga. Não adianta, irmãos. Essa água natural não pode preencher o nosso vazio interior. Então um dia a gente é iluminado para descobrir que existe uma outra fonte. Uma fonte de águas vivas. E o Senhor vai dizer assim, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Então essas são as águas dos céus, que é a vida do Espírito Santo, trazendo para nós aquilo que realmente satisfaz. Esperança eterna, paz eterna, Pai eterno, amor eterno,
reino eterno, segurança eterna, vida eterna, família eterna, somente essas coisas eternas que realmente preenchem o nosso interior. Então a vida cristã, nós podemos dizer que é essa vida de buscar as coisas do alto e continuar buscando as coisas do alto e continuar conhecendo as coisas do alto e se enchendo das coisas do alto. Sabe até quando, irmãos? Sabe até quando nós vamos estar bebendo dessa água, andando com Deus? Sabe até quando? Até aquele glorioso dia em que o Senhor vai falar assim, ó, você já deixou tudo para trás, você já não tem mais nada lá atrás, futebol já não te satisfaz, né? Dinheiro não te satisfaz, sexo te satisfaz, não tem nenhuma emoção lá para você, mas aqui, ó, você está tão perto, chega, fica aqui comigo. Então, você pode sair desse mundo na vertical e de encontro com o eterno. Oh, glória a Deus. Não perca essa esperança, irmãos. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, agora o terceiro dia, ele vai falar de um outro aspecto da vida cristã, tão real, tão fundamental, tão necessário, que nós precisamos também experimentá-lo em todas as áreas da nossa vida. Sabe o que é o terceiro dia? O assunto do terceiro dia é o seguinte: morte e ressurreição. Ou, em outras palavras, a vida que nasce da morte. Quem aqui já recebeu Jesus como Salvador? Quem aqui fala assim, ó, eu já recebi Jesus como Salvador? Então você que já recebeu Jesus como Salvador, eu quero que você saiba de uma coisa. Você recebeu juntamente com Jesus uma vida que nasce da morte. E esse é o assunto do terceiro dia. O duro para nós é que essa jornada de 3 dias, de deserto, significa, sabe, uma jornada de percas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Na verdade, nós precisamos perder tudo que está morto. Tudo que está morto tem que ser colocado na cova, para que o Senhor nos traga em ressurreição. Amém? Que o Senhor nos ajude. Se assim o Senhor permitir, passando a próxima terça, passando o Corpus Christi, né, a conferência, nós vamos retomar esse assunto sobre o terceiro dia. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa porção, por esse tempo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Revela em cada coração aqui, Senhor, o que significa a vida que nasce da morte. E ajuda-nos, Senhor, a desfrutar dela mesmo. E a deixarmos lá na morte, Senhor, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que é mundo, tudo aquilo que não é teu. E conceda-nos a graça, Senhor, de experimentarmos a frutificação de viver pela vida de ressurreição. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.